eu não entendi algumas reações que eu tinha. O que me deixava nervoso? A gente tem alguns gatilhos mentais que, quando acionados, a gente fica irado do nada e a gente nem lembra o porquê ficou irado. A gente fica nervoso com uma pessoa, começa a gritar com uma pessoa e nem lembra por que a gente fez isso. O ser humano tem muita dificuldade de reconhecer de onde veio aquele chilique, de onde veio aquele ataque, de onde veio aquele sentimento negativo do nada. Inclusive, o ser humano tem problema em identificar e dar nome aos sentimentos negativos que sente. O que você está sentindo? É raiva? É ódio? É o quê? Você não sabe nem dar nome às vezes. Você só sabe que não está bem e reage a esse sentimento negativo. Quanto mais você entende sobre você, mais você consegue gostar de você. Quando você não se entende, quando você não tem conhecimento sobre quem é você, o que você faz, quem realmente você é muito difícil se amar. A maioria das pessoas que não se amam, não se conhecem. E há um tempo atrás eu decidi começar a me conhecer melhor. Você já conversou com você mesmo? É muito difícil, porque para você conversar com você mesmo, você vai ter que começar a notar algumas coisas. Por exemplo, de vez em quando eu me encontrava nervoso, do nada, falando mais alto do que o normal com a Janine. Aí eu parava e anotava, começava a anotar. Por que eu falei alto? Em que momento eu falei alto? O que ela disse para eu reagir assim? Eu comecei a fazer uma auditoria de mim mesmo, para saber o porquê meu comportamento alterava, ou seja, eu comecei a me conhecer. E eu cheguei a algumas conclusões. Toda vez que ela falava algo relacionado ao dinheiro, acionava um gatilho na minha mente, em que o meu sangue esquentava muito rápido, eu ficava com raiva muito rápido, e ela não precisava me dar motivo, eu já reagia violentamente. Mas eu não te pedi para fazer a transferência? Eu falei assim, pediu, mas eu ainda não fiz, vou fazer daqui a pouco. Mas eu reagia desproporcionalmente. Mas a culpa não era dela que não tinha feito, é que acionava um gatilho em mim. Então, quando eu comecei a estudar a mim mesmo, entender quem eu era, eu comecei a me tratar. Falei, gente, isso aqui eu não posso reagir assim. Eu não posso falar assim. Isso aqui não condiz com quem eu sou de verdade. Eu não posso deixar minhas emoções negativas ou alguns traumas do passado dominar o meu futuro. Então eu comecei a me cuidar. Ao me conhecer, eu comecei a me cuidar. E ao me cuidar, eu comecei a me amar mais. E quando você se ama mais, você produz mais. A maioria das pessoas que são relaxadas com o seu trabalho, que são relaxadas com a sua vida financeira, que são relaxadas com o seu próprio casamento ou com qualquer outra coisa, como seus próprios sonhos e projetos, não se amam, porque não se conhecem. Vem a Bíblia, abre comigo em Provérbios capítulo 19, versículo 8, e diz assim, Provérbios capítulo 19, versículo 8. Aquele que obtém sabedoria, ama a si mesmo, e quem acalenta o entendimento, prospera. Vamos repetir. Aquele que obtém sabedoria, ama a si mesmo. E aquele que acalenta, que acolhe o entendimento, prospera. Duas coisas que tem que entender. Quanto mais sabedoria você tiver, mais você vai se cuidar e se amar. Quanto mais entendimento você tiver, mais você vai prosperar. Se você parar para pensar, tudo que o ser humano quer está nesse versículo. Se sentir amado e próspero. Quem quer passar necessidade? Ninguém. Você pode até falar para mim, Tiago, eu não quero ser rico. Eu concordo, nem todo mundo quer. Mas necessidade também ninguém quer passar. Quem quer ser rejeitado? Ninguém. Quem quer ser deixado de lado? Ninguém. Quem quer ser excluído das conversas? Ninguém. Quem quer não ter amigo? Ninguém. Então todo mundo precisa de amor e prosperidade, concorda? Aí a Bíblia diz que a sabedoria faz com que você ame a si mesmo. Cuide de si mesmo. E quando você ama a si mesmo, você vai poder amar porque você deve amar o próximo como a si. Sabe que a Bíblia está dizendo que sem sabedoria você não consegue amar nem você, quanto mais o próximo. Então é utópico você ficar falando que vai amar as pessoas se você não tem sabedoria para entender e amar você. E também é utópico você ficar achando que vai prosperar se você não corre atrás do entendimento, porque o que traz prosperidade, inclusive a prosperidade financeira para o ser humano, não é uma oportunidade, que muita gente já teve oportunidade e desperdiçou. É o entendimento. Entendimento como se faz, entendimento qual é a porta certa, entendimento qual é o parceiro, parceira, sócio, sócia certa para o projeto, entendimento qual é a margem para esse produto, entendimento
se esse produto tem escala para isso, entendimento se esse é o ramo que eu domino, entendimento se eu gosto de fazer isso ou vou trabalhar como se fosse um escravo em algo que eu não gosto. Ou seja, é o entendimento que traz a prosperidade, inclusive a financeira. O problema é que para você correr atrás de sabedoria e de entendimento tem um preço muito caro. A sabedoria vai fazer você amar a si mesmo, e amando a si mesmo você ama o próximo, e o entendimento vai trazer a prosperidade financeira para você. Mas só que sabedoria e entendimento tem um preço caro. Primeiro porque, para ter sabedoria, você precisa temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus. É você não ter coragem de fazer nada que ofenda, fira ou desrespeite a Deus. Vou te dar um exemplo. Eu já devo ter contado uma ou duas vezes isso em algum lugar. Mas eu fui criado, meu pai além de ser pastor militar, então sempre teve algumas regras na minha infância. E uma delas é, não podia comer sem camisa. Não tinha esse negócio de sentar para almoçar e jantar sem camisa lá em casa. Então minha vida toda, mesmo a gente morando no Rio de Janeiro com 40 graus de calor, botava a camisa para comer. Eu estou casado há 18 anos, saí de casa, vivo minha vida. Moro em São Paulo, meus pais moravam no Rio. Uns 2 anos atrás, um pouco antes da minha mãe partir, meus pais foram me visitar em casa. Eu não sabia que eles tinham ido. Eu estava no intervalo das gravações no instituto, fui em casa almoçar. Estava um dia de muito calor, eu entrei em casa, não faço isso normalmente, mas nesse dia, eu estava com muito calor, tirei a blusa e sentei na mesa. Quando eu estou comendo na mesa, sozinho, eu escuto uns passos na escada e reconheço a voz dos meus pais. Meus pais estão em casa? Aí a Janine passa na cozinha e fala, eles chegaram. Eu fiquei gelado por dentro, falei, meu Deus, eu estou sem camisa. Saí por uma porta aqui, subi por uma outra escada e fui para o meu quarto botar uma camisa. Eu vou te fazer algumas perguntas, você me ajuda. Você acha que meu pai ia me bater se me visse sem camisa? Não. Faz 18 anos que eu estou casado, eu estava na minha casa. E outra coisa, chegou sem avisar ainda. Você acha que eu fiquei com medo dele, já que ele não ia me bater nem me chamar atenção? Não foi medo. É que eu não queria, sabendo que ele não gosta disso, eu não queria feri-lo, afrontá-lo, estando na mesa sem camisa, mesmo sabendo que nada ia acontecer comigo. Eu estou na minha casa. Mas não é porque eu tenho um direito que eu ia fazer. O nome disso é temor. Eu posso fazer, mas eu não consigo fazer porque eu te respeito tanto. Eu de forma alguma gostaria de te afrontar, então eu vou lá rapidamente e coloco a camisa. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é não conseguir quebrar as regras que Ele estabeleceu, porque você não tem coragem de afrontá-lo. Você não tem coragem de machucar ou ferir algo que você sabe que é importante para Ele. Quem está entendendo? E o temor ao Senhor é o princípio, é o primeiro degrau da sabedoria. Então só quando você começa a temer a Deus é que você alcança um nível de sabedoria para começar a amar a si mesmo e logo amar o próximo. Olha como é que é complicado. Porque você tem que começar a temer a Deus em tudo que você faz. Isso aqui eu não posso fazer, Deus não gostaria que eu fizesse isso. Isso aqui, você tem que começar a ter temor a Deus para atrair a sabedoria para a tua vida, porque a inteligência é algo humano, a sabedoria é algo divino, e a sabedoria só desce do céu para você quando você teme ao Senhor. Logo, uma pessoa que não teme ao Senhor pode ser inteligente, pode ser culta, pode ser experiente, mas nunca vai ser sábia, porque a sabedoria é uma exclusividade dos céus. Mas se você tiver sabedoria, você começa a se ver de forma diferente. E aquilo que você não gostava em você, você começa a usar ao seu favor. Porque a Bíblia diz que quem obtém a sabedoria ama a si mesmo. Mas não está falando só que você começa a se amar. Quer dizer que porque você buscou a sabedoria, você já estava se amando. Senão nem sabedoria você buscava. É porque eu me amo, é porque eu não quero me autodestruir, é porque eu não quero cair nos enganos da vida, é porque eu não quero ceder aos prazeres da vida, é porque eu não quero que meu negócio quebre, é porque eu não quero que minhas amizades sejam falhas, que eu busco a sabedoria. Porque eu me amo, eu busco a sabedoria, porque a sabedoria é a única forma de eu continuar de pé. Mas beleza, eu quero continuar de pé agora, eu busco a sabedoria, mas mais do que isso, eu quero prosperar. Eu não vim nessa terra para ficar na falta para sempre. Eu não vim nessa terra para ficar tudo me faltando, para ficar devendo às pessoas, para ficar envergonhando o nome de Deus, pedindo dinheiro emprestado para todo mundo. Eu não vim nessa terra para ficar sempre por último. Eu quero prosperar. Quer? Então você vai ter que pagar agora outro preço, não é o da sabedoria, é do entendimento. Você vai ter que começar a entender como as coisas funcionam.
Você quer fazer o teu negócio acontecer, mas não entende como é que faz dinheiro com o teu negócio. Você quer fazer o teu casamento melhorar, mas não entende como é que faz casamento melhorar. Você quer criar teus filhos melhor, mas não entende como é que se cria filho. Sem entendimento não tem prosperidade. Fala para a pessoa que está ao teu lado, olha, sem entendimento não dá para prosperar. Sem entendimento não dá para prosperar. Só que o entendimento já não é um presente divino como a sabedoria. É uma busca terrena. Você está frequentando quais lugares para aprender o que precisa para prosperar? Você senta em quais mesas para escutar o que precisa para prosperar? Você lê quais livros para entender o que outros fizeram para prosperarem? Ou seja, não ache que Deus vai mandar entendimento do céu para você ganhar dinheiro na terra, porque não é assim que funciona. Você paga o preço do entendimento na terra para prosperar aqui. Então, se além de sabedoria, porque você ama tanto você mesmo e consequentemente os outros, você busca sabedoria para aprender a lidar consigo mesmo e sabedoria para lidar com os outros, porque às vezes você precisa de sabedoria. Gente, isso aqui é complicado. Às vezes você precisa de sabedoria para lidar com você mesmo. Você não está sabendo lidar nem com você, quanto mais com os outros. Você nem se entende, quanto mais os outros. Você nem se perdoa, quanto mais os outros. Mas agora você precisa de entendimento para poder fazer o teu projeto que está no papel, sair do papel e virar dinheiro. O teu negócio que só está dando prejuízo, começar a dar mais do que você precisa, para você agora começar a ajudar outros. Só que o entendimento, ele exige um preço de ambientes, pessoas e preparação. Repete comigo, ambientes, pessoas, preparação. Como é que Davi teve um entendimento para se tornar Davi? Como Salomão teve um entendimento para se tornar o homem mais rico que existiu? Ambientes, pessoas, preparação. Como qualquer pessoa, qualquer ser humano da nossa geração conseguiu prosperar de uma forma diferente? Ambientes, pessoas, preparação. Você tem que ir num ambiente em que as pessoas que podem te preparar para o que você quer, estão lá. O ambiente não pode te escolher, você que tem que escolher o ambiente. As pessoas não podem te escolher, você que tem que escolher as pessoas. Preparação não pode ser por acaso, tem que ser uma perseguição na tua vida. Eu vou me preparar, porque para aquilo que eu não me preparo, eu não conquisto. Para aquilo que eu não me preparo, eu não conquisto. Quem é que gostaria de emagrecer ou de colocar um shape no corpo? Gostaria de melhorar o seu corpo físico. Amém. Ambientes, pessoas, preparação. Não dá para melhorar seu corpo continuando indo no rodízio de pizza. Não dá para melhorar o seu corpo andando com pessoas que falam, não, pode comer mais um pouquinho, não tem problema. Não dá para melhorar o seu corpo sem preparação de dieta e de exercício físico. Sim ou não, gente? Ou seja, ambientes, pessoas, preparação. Quem gostaria de melhorar a sua vida emocional? Você às vezes se sente emocionalmente para baixo, vem uma depressão do nada, ansiedade que não controla. Sua vida emocional. Quem? Ambientes, pessoas, preparação. Quem gostaria de evoluir mais espiritualmente? Tiago, estou com uma sede de evoluir espiritualmente, eu quero ser diferente do mundo espiritual. Quem? Ambientes, pessoas, preparação. Se você começar a andar com gente que ora, você vai querer orar. Se começar a andar com gente que jejua, você não vai sentir dificuldade nenhuma em jejuar. Se você começa em ambientes onde isso é normal, isso normaliza para você. Se você se prepara para isso, isso acontece. Ou seja, eu não sei onde ou em qual área você quer prosperar, mas você vai ter que ter entendimento. O entendimento vem com ambientes, pessoas, preparação. Ambientes, pessoa e preparação. Aí você pega, vamos para as histórias bíblicas. Homens que tiveram sabedoria e entendimento. Sabedoria para amar a si mesmo e os outros e entendimento para poder prosperar. Nós podemos dar 1000 histórias bíblicas de gente que viveu isso, sabedoria e entendimento. Mas eu quero citar um homem chamado Daniel. Daniel era judeu, escravo na Babilônia.
E a Bíblia diz que ninguém tinha a excelência que Daniel tinha. Ninguém tinha a aparência que Daniel tinha. Ninguém tinha a sabedoria e se impunha, falava como Daniel falava. E dentre todos daquele país, Daniel sobressaía. E a sua sabedoria sobrepujava os magos do Oriente. Quem ele era? Um escravo. Não era filho do rei, não. Não era um príncipe, não. Ele vai virar governador. Mas nesse currículo que eu acabei de citar, ele era um escravo. Mas ele tinha duas coisas que nem a escravidão conseguia segurar: sabedoria e entendimento. Nem a escravidão consegue reter quem tem sabedoria e entendimento. Ninguém conseguiu segurar Daniel. Ele não precisou se autopromover. Tiraram ele dali e colocaram no trono da Babilônia, porque nenhuma prisão, nenhum título, nenhum país, nenhuma resistência, nada consegue segurar quem tem sabedoria e entendimento. Sabedoria vem do céu, entendimento você compra na terra. Essa é a combinação explosiva para a sua vida começar a acontecer a partir de hoje. Tiago, eu estou há anos na igreja e nada acontece. Você tem sabedoria e entendimento? Porque eu não falei que ir na igreja faz as coisas acontecer. Tiago, eu nunca fui na igreja na vida. Como é que é a minha vida? Como é que eu faço? Eu te falei que aí na igreja é sabedoria e entendimento. A sabedoria vem do alto. Eu não sei o quanto de Deus você tem em você, mas você vai ter que temê-lo para poder atrair a sabedoria. Eu não sei quanto você está disposto a pagar o preço de ambientes, pessoas, de preparação, mas sem isso também não tem entendimento. O problema é que as pessoas, elas desejam coisas, elas sonham com coisas, mas não fazem nada do que os heróis da fé fizeram para chegar onde eles chegaram. Daniel chegou no governo da Babilônia, é porque caiu um anjo do céu, não é porque um sobrenatural aconteceu, é porque de todo mundo que tinha ali, só ele tinha sabedoria e entendimento para resolver o problema do rei da Babilônia, para propor as soluções, para empreender, para ter sabedoria e entendimento para prosperar. Você precisa entender que no mundo de dificuldades como o nosso, quanto mais sabedoria e entendimento você tem, mais raro você fica, então mais solicitado você é. Quanto mais raro e solicitado você é, mais você vale. Quanto mais você vale, mais tua palavra é levada em consideração. Você acredita mais num mendigo dando uma palestra ou um homem que constrói uma empresa de 100 bilhões de dólares? Fale a verdade para mim. Em quem você acredita mais dando uma palestra sobre como vencer na vida? Resultados importam. Claro, resultados importam. Se os heróis da Bíblia não tivessem terminado bem, a gente não ia acreditar na Bíblia, não. Se eles não tivessem no final vencido, sentado no trono, prosperado, a gente não ia acreditar em nada, não. Que negócio é esse que resultado não importa? Se Jesus não tivesse vencido na cruz, se Daniel não tivesse saído de escravo para governar a Babilônia, se José não tivesse saído da prisão para sentar no governo do Egito, a gente não ia acreditar que é verdade, porque ninguém aqui quer jogar o jogo da vida para perder. O problema é que a vida tem um preço, e o preço é de sabedoria divina e entendimento humano. Repete comigo: sabedoria divina, entendimento humano. Porque quem ama a si mesmo... Não precisa repetir agora, sou eu. Quem ama a si mesmo está atrás de sabedoria, e quem quer prosperar está atrás de entendimento. Quem ama a si mesmo está atrás de sabedoria, e quem quer prosperar está atrás de entendimento. E o entendimento vem por ambientes, pessoas, preparação. Para pensar na área da tua vida que você gostaria de sobressair a partir de hoje. Você que está em casa me escutando, nessa mensagem da internet, aqui. Em que área você está travado? Em que área você está algemado, escravizado? Você pode inclusive digitar aqui agora qual é a área que está segurando a tua vida, porque eu vou te dar uma palavra agora, e essa palavra é: sabedoria e entendimento vão destravar essa área que está aprisionando a tua felicidade, a tua paz e os teus resultados. Chegou a hora da gente começar a multiplicar nossos resultados para ser escutado.
eu te dou um motivo para... Se você tem resistência em prosperar, eu vou te dar um motivo para você prosperar. Tiago, eu tenho muita resistência com esse negócio de ganhar dinheiro, de ser bem sucedido. Eu acho que eu nasci assim para ser uma pessoa, sabe, sofrida. Espero que não tenha aqui. Mas eu vou te dar um motivo para você prosperar. Que é um só. Ser escutado. Se Deus te entregou uma mensagem para você ser escutado, ou você vai ter que ser uma pessoa próspera ou milagreiro. Por exemplo, se você ressuscita morto, levanta aleijado e faz mudo falar, não precisa ter dinheiro, não precisa ter seguidor, não ter nada. Todo mundo vai escutar quem faz milagre. Sim ou não? Rapaz, levantou 3 aleijados aqui, ressuscitou um morto, acabou. Dá 10 milhões de pessoas aqui, todo mundo quer escutar. Agora, se você não faz milagre, você vai ter que ter resultado na vida. Porque as pessoas não escutam ou quem faz milagre ou quem tem resultado. Quem pegou? E para ter resultado, eu já estou te ensinando o caminho bíblico. Sabedoria e entendimento. Quando eu era jovem e sonhava em viver algumas coisas, é engraçado que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando eu sonhava em viver coisa boa, eu sempre sonhei em viver coisa boa, em ser melhor, mas nunca teve nada a ver com o que eu estou vivendo. A gente realmente, a Bíblia é verdade, a gente não consegue imaginar o que Deus preparou para a gente. A gente não consegue. Mas quando eu era jovem, eu tentava enxergar meu futuro. Eu via coisas muito maiores do que eu podia como um menino do subúrbio. E eu ficava pensando, o que eu preciso fazer para ter isso que eu estou sonhando? Qual o preço que eu preciso pagar para sair desse lugar que eu estou e viver a vida que está aqui, ó, na minha mente? Não é a minha realidade, mas está aqui. E eu comecei a correr atrás de respostas. E eu descobri que não era um emprego novo, porque o emprego novo eu podia ganhar R$1.000 a mais, R$2.000 a mais, não ia dar a vida que eu estava sonhando. Eu ia ter que continuar preso dentro de um horário, com pessoas me mandando, e com salário com 1.000 ou com 2.000 a mais, mas não ia poder ter a vida que estava aqui na minha cabeça, ó. A visão que estava na minha mente. Eu falei, não é um emprego novo, então o que é? E eu comecei a passar um tempo da minha juventude pesquisando, eu estou atrás de quê? Eu tenho a visão, está aqui na minha cabeça, eu estou me vendo. Eu me vejo falando com pessoas, eu me vejo com uma vida próspera, eu me vejo viajando o mundo, mas não é um emprego, porque o emprego não vai deixar nem eu viajar, quanto mais me dá dinheiro para comprar essa passagem. Então eu comecei a eliminar soluções. Não é um novo emprego, não é isso, não é aquilo, não é mudar de cidade, o que é? Até que eu descobri a sabedoria. E mais ou menos, eu não lembro exato a idade, mas mais ou menos com 20 ou 21 anos, foi a primeira vez que eu dobrei meu joelho e falei assim, Deus, eu tenho 20 anos, 21 anos, mas eu quero pensar como um homem de 60. Eu estava pedindo sabedoria da minha forma. Eu não comecei orando, Deus me dá sabedoria. Eu comecei orando mais ou menos assim, Senhor, eu quero pensar como um homem de 60 anos pensa. Eu não quero agir como um garoto. Eu quero pensar diferente. Eu quero ver o mundo de forma diferente. E comecei a fazer orações, até que as orações foram amadurecendo devido ao conhecimento bíblico. Quanto mais conhecimento bíblico você tem, mais maduro você fica. E até que eu comecei a aperfeiçoar minhas orações. Falei, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. E aí, eu comecei uma empresa de turismo. E nessa empresa de turismo, eu comecei vendendo passagem aérea. E como eu tinha trabalhado com música, eu vendia para muitas bandas. Peguei a carteira de clientes do estúdio, ligava e falava, você lembra de mim, o Thiago, que ficava na mesa de som? Então eu tenho agora uma agência de turismo. E eu vendia e nunca tinha dinheiro. Chegava no final do mês, vendi pra caramba. Não tem dinheiro, não tinha lucro. Porque eu vendia passagem aérea, a comissão era muito pequena. Eu falei, meu Deus, eu achei que a solução era abrir um negócio. E agora eu estou com um negócio e ainda estou apertado financeiramente. É aqui que entra o entendimento. Se eu tenho um negócio e as pessoas prosperam através do negócio, o que eu estou fazendo dentro desse negócio que não está me dando dinheiro? Foi aí que eu descobri, por causa de ambientes, pessoas e preparação, que no turismo o negócio estava nos pacotes e não na venda de passagem. Então eu comecei a armar pacotes. Porque quando eu armava pacotes, eu escolhia por quanto ia vender. Quando você vende passagem aérea, você vende o que a companhia aérea manda você vender. E foi aí que eu me especializei, eu descobri que eu tinha que ser especializado em alguma coisa, que as pessoas só compram quando sentem que você é especializado em alguma coisa. Então eu me especializei em Oriente Médio. Eu fazia os pacotes. Eu viajava para os lugares, fazia os acordos com os hotéis. E aí eu decidia por quanto eu ia vender. Aí eu comecei a prosperar financeiramente.
Ou seja, a prosperidade financeira está diretamente ligado ao entendimento que você tem. Só tem um problema: eu me apaixonei pelo entendimento e abri mão da sabedoria. O que aconteceu comigo? Quebrei. Porque sem sabedoria, você não mantém o que entendimento conquista. Vou repetir: sem sabedoria, você não mantém o que o entendimento conquista. Mas eu vim nessa noite aqui declarar sobre a tua vida que Deus vai te dar sabedoria e você vai conquistar entendimento. Deus não dá entendimento, é você que conquista, mas Deus dá sabedoria. Ele vai te dar sabedoria e você vai conquistar entendimento. E com esses dois, você vai chegar a um nível de prosperidade que ninguém da tua família antes de você sonhou em ter. E o que eu vou fazer com isso, Tiago? Você vai cumprir os desígnios de Deus na terra. A prosperidade só tem um fim: cumprir projetos divinos na terra. Prosperidade não foi liberada pelos céus para a gente gastar com os próprios prazeres. Prosperidade não é liberada dos céus para a gente realizar os nossos sonhos. A prosperidade é liberada dos céus para a gente cumprir os desígnios divinos, para a gente cumprir os propósitos celestiais na terra. É para isso que Deus abençoa um ser humano para prosperar. Sabe por que Deus vai autorizar você a prosperar a partir de hoje? Porque Ele já encontrou um coração preparado para cumprir os desígnios dEle na terra. Ele viu que você está disposta a investir no que Ele quer aqui na terra. É por isso que Ele está te concedendo agora sabedoria e está te liberando para adquirir entendimento. Porque tudo que você projetar e colocar a mão vai prosperar. Todo negócio que Ele abrir a porta para você vai refletir, vai multiplicar 3, 4, 5 vezes mais do que o normal. Ninguém, escute o que eu estou lhe profetizando, ninguém vai acreditar na forma que vai acontecer nos próximos dias no teu negócio. Vou falar: mas não é possível. Realmente não era possível, porque não foi você quem fez. A única coisa que Deus vai te pedir é: não roube a minha glória. Fala para todo mundo quem fez isso que vai acontecer na tua vida. Quem se compromete a falar para todo mundo quem fez isso na sua vida? Eu declaro que Deus vai fazer em poucos dias e você vai anunciar quem realmente fez o que está acontecendo na tua vida. Que todos saibam que o que está acontecendo na minha vida não é a minha capacidade, foi Ele que me deu sabedoria para fazer. Que todos saibam que se eu estou respirando não é porque eu tenho um bom médico, é porque Ele me dá saúde. Que todos saibam que se eu consigo multiplicar e ajudar pessoas, não é porque eu sou bonzinho, é porque a sua misericórdia me alcançou. Que todo mundo saiba que não é por causa de mim, mas por causa daquele que me chamou. E é verdade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do homem o que Deus preparou para você. Que Deus te abençoe, proteja e guarde a sua vida, que Ele prospere teus sonhos e projetos, e que você caminhe somente em cima da palavra dEle. Declaramos isso em nome de Jesus.